Olá, tudo bem? O coronavírus infectou mais de 125 mil pessoas em todo o mundo enquanto conversamos agora, nesta sexta-feira, dia 13 de março, provocando mais de 4.500 mortes. Enquanto isso, 100 brasileiros, 100 casos foram confirmados aqui e o número, é claro, aumenta diariamente. Em uma epidemia, uma das principais vítimas é a verdade. Uma quantidade absurda de notícias falsas e boatos estão circulando nas redes, dificultando o combate à pandemia, ou seja, essa epidemia de escala global. Para nos ajudar a apontar o que é fato e o que é desinformação em meio a tudo isso, convidamos Marcelo Litivok, médico infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo e do Hospital Sírio-Libanês. Eu sou Leonardo Sakamoto e este é o programa do Vaza Falciani, realizado com o apoio do Facebook e também da TV PUC e da Rede PUC, ambos programas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Sakamoto. Quero agradecer por ter vindo aqui para conversar com a gente, tirar dúvidas, porque em meio a toda essa confusão causada pelo coronavírus, surge muita desinformação, surge muito boato, muita mentira, e tem gente que acaba perdido nesse mar de lama, né? E aí, para começar, eu queria começar, antes de tocar nas fake news, propriamente dito, eu queria tratar contigo de algumas informações básicas do que é o coronavírus e de como se pega coronavírus e de como está sendo combatido. Em primeiro lugar, o que é o coronavírus? Bem, o coronavírus é um vírus de transmissão respiratória, né, de uma família de vírus que costumam ter ligação com contato com animais, há uma transformação desse vírus, ele começa a transmitir entre humanos, então é um vírus de transmissão interpessoal, de pessoa para pessoa, pela via respiratória. A via respiratória tem a ver com gotículas que a gente acaba expelindo enquanto fala, que vão para a mucosa oral, para a boca das outras pessoas, para o nariz das outras pessoas, e vão também para eventualmente para o ambiente, e a pessoa pode eventualmente se contaminar com esse tipo de vírus. Por que o coronavírus também é chamado de Covid-19? Ele é o Covid-19 justamente porque ele foi identificado no final de 2019, então é o coronavírus, né, relacionado a esse ano, e ele também é chamado de SARS, ele é o SARS-CoV-19. Então ele é semelhante a um vírus que já ocorreu, uma família, na verdade, que já ocorreu na China no começo de 2002 aproximadamente, né? Muito tem se falado sobre a letalidade desse vírus, ou seja, a letalidade, para quem não sabe, é o número de mortos a partir do número de infectados, né? É grande? Ela não é das maiores, mas a gente sempre acaba comparando o SARS com o vírus da gripe, que é o vírus influenza. Gripe comum, você Da disse. gripe comum. O vírus influenza, a diferente do SARS, todo ano ocorre nos dois hemisférios, ele acomete um grande número de pessoas, por isso que nós vacinamos para a influenza todo ano. E um clássico do influenza é o H1N1, em que em 2009 teve uma pandemia em quase todos os países, né, do globo terrestre. Então, quando a gente compara o SARS com o influenza, e com o H1N1 especificamente, ele tem um número de mortes maiores do que o influenza. Se nós compararmos com o primeiro SARS ou com o MERS, que teve no Oriente Médio, ele é um vírus que aparentemente a letalidade é menor. Por enquanto, os dados são muito iniciais. Nós temos basicamente os diagnósticos dos casos mais graves, de quem procura o hospital, de quem fica internado ou eventualmente vai para a UTI, só que a gente perde um pouco o denominador, quer dizer, o número total de pessoas que foram infectadas. E sem dúvida tem um grande número de pessoas que tiveram quadros muito leves, que não procuraram serviços médicos ou mesmo assintomático. Então a letalidade é o número de mortes totais pelo denominador. Ainda estamos fechando esses números, talvez precisemos de mais tempo para fazer posteriormente exames sorológicos numa população e ver qual foi o real estrago, né, em termos de mortes com relação ao vírus. Como é que se pega, como é que se contrai o coronavírus? Pelo contato íntimo, quer dizer, um contato próximo com uma pessoa que está infectada, né? Ela pode até eventualmente não ter sintomas, que esse é o grande perigo com relação ao coronavírus, que muitas vezes você demora, você não reconhece a pessoa que eventualmente transmite. Então, alguém que está tossindo, que está perto de você,
pela secreção respiratória, o vírus penetra nas nossas mucosas, basicamente em boca e nariz, e aí você determina o quadro viral, né? O quadro respiratório, na verdade. O ambiente também é importante, porque não só um contato direto entre a gotícula da pessoa que tem o coronavírus e a sua mucosa, mas também quando a gente conversa, quando a gente fala, tem uma série de gotículas que vão para o ambiente, como a mesa, como um copo, eventualmente, eventualmente quando eu cumprimento, dou a mão para a pessoa leva a mão à boca ou toca em alguma superfície que está contaminada e depois leva a mão à boca, existe também o risco de contaminação. Ou seja, beijo, por exemplo, claro que ele passa porque você está trocando saliva. Sem dúvida. Só que, por exemplo, um abraço e um aperto de mão, ele não passa por si, ele passa porque depois a pessoa tende a encostar aquilo na boca. Ele passa indiretamente. Não, indiretamente, não é o contato pele-pele que vai pegar. Exatamente, não é o contato mais fácil de entender, é diretamente mucosa com mucosa, uma gotícula que vai para... Ou seja, relação sexual desprotegida ou beijo? A transmissão sexual não é tão clara. Não é clara, na verdade, mas o contato salivar, né, por gotícula, que numa relação ocorre, é muito próximo, na verdade. Mas o que pode acontecer algumas vezes é justamente a pessoa expelir gotículas ou ela eventualmente limpar a mão, né, limpar a boca com a mão e depois oferecer a mão para um cumprimento ou para um abraço e a pessoa eventualmente... Nós temos um hábito muito comum de ficar o tempo inteiro colocando a mão no nariz, na boca, no olho, na verdade, né? Então, uma das recomendações que é importante, isso é difícil, é tentar evitar colocar... Isso de forma geral, não só para o coronavírus, para várias doenças infecciosas. Tentar não utilizar as mãos, não colocar a mão na boca, a mão no nariz, mão no olho, mão em nada, na verdade. Isso é importante. Então, já que você falou dessa forma indireta, por exemplo, que a pele não pega diretamente, mas indiretamente, então significa que compartilhar os mesmos copos, talheres, que se eles não estiverem lavados, eu também posso pegar, por exemplo, usar o mesmo talher ou usar o mesmo prato. Sim, se não for lavado, você pode eventualmente ter transmissão, sim. E eu pego também no transporte público? Você pode pegar no transporte público, sim, tanto pelo contato ainda mais os nossos transportes públicos, a gente acaba tendo um certo confinamento e uma densidade de passageiros grande. Né? Uhum. Então você tem esse contato que é mais íntimo, a pessoa tosse, ela fala, ela coça, sei lá, tem uma série de... Ela acaba expelindo a gotícula e o ambiente também, né? Nos bancos, nos locais que eventualmente a pessoa acaba, nos suportes que ela vai acabar se segurando, a pessoa pode colocar a mão lá, e outra pessoa coloca a mão e também, eventualmente, pode levar a mucosa. Mais uma vez, nós precisamos ter o hábito, não só agora, de lavar as mãos, né? Quando você chega do trabalho, quando você vai no banheiro, volta do banheiro, quer dizer, sempre antes de comer, na verdade, tudo isso é importante porque são horas que você eventualmente pode ter esse risco. E lavar a mão não é lavar a mão daquele jeito, jogar o detergente, dar uns tapinhas e jogar, de forma alguma, na verdade. Você tem que pelo menos ter 30 segundos de lavagem de mãos, né? Então você tem que pôr água, você tem que colocar o sabão, tem um movimento que deve ser feito entre os dedos, você deve colocar o dorso também, na verdade, o polegar. Então você precisa pelo menos 30 segundos. É uma brincadeira que você tem que cantar parabéns a você enquanto você lava as mãos. Não só com água e sabão, e tem uma forma que também facilita, que é o álcool gel. O álcool gel tem algo que é interessante, que você vai colocando nas mãos, fazendo o mesmo movimento, e espera secar o álcool. Então você vai esfregando até secar. Importante tentar lavar até um pouco acima dos punhos, na verdade. Metade do braço. Seria interessante esse movimento. Parece bobagem, mas é uma das coisas mais importantes para evitar o coronavírus e também infecção hospitalar. Tem várias bactérias no ambiente hospitalar cuja principal medida contra isso é a lavagem das mãos dos profissionais de saúde. Então, entre o álcool gel e sabão, tanto faz? Tanto faz. Os dois são úteis. O problema do álcool gel é que quando você começa a fazer só lavagem com álcool gel, fica uma certa... a mão tem uma certa pasta que você acaba tendo na mão e é difícil, você vai ter que lavar a mão, porque senão... Em algum momento, algum momento não dá muito certo. Agora, quais são os principais sintomas? Quando é que eu sei que eu estou com coronavírus? E qual que é a diferença para os sintomas de uma gripe comum?
são muito semelhantes, né? O coronavírus ele é absolutamente semelhante aos quadros gripais. Quando a gente fala em gripe, a gente fala em influenza. A influenza é o principal vírus relacionado à gripe. Existem outros vírus respiratórios, para influenza, sincicial respiratório, outros coronavírus. Tem uma série de vírus que causam quadros respiratórios. O mais importante é a influenza, que a gente dá o nome de gripe, né? O coronavírus, os principais sintomas são semelhantes e tem um espectro grande de doenças. O que isso significa? Você pode ter quadros desde quadros absolutamente assintomáticos, a pessoa tem o vírus e não transmite, transmite e não tem sintomas, quadros muito leves. Ou seja, ela está doente, né? Mas ela não tem febre, não tem dor, não tem cansaço, tem coriza, tem tosse, não tem dor de garganta, nada. não tem nada. Né? Você pode ter desde o espectro do paciente assintomático, de quadros mais leves, de quadros mais graves e pessoas que eventualmente precisam de hospital e de UTI. Lembrar que 80% das pessoas que têm coronavírus são quadros leves. Basicamente o quê? A pessoa vai ter dor de garganta, dificuldade para engolir um pouquinho, mas a dor de garganta é importante. Coriza, na verdade, vai ter um gotejamento nasal, né? Vai pingar um pouco de secreção nasal. Pode ter febre, né? Febre geralmente é algo que chama um pouco mais atenção, na verdade. Febre alta ou febre? A gente considera a febre acima de 37,8. Pode ter 38, 39. Dor no corpo, pode ter um pouco de o que nós chamamos de artralgia, que é justamente a dor nas juntas. A pessoa tem uma sensação de quebradeira, ela está se sentindo um corpo bastante doído, na verdade, né? Então, boa parte das pessoas terá esses sintomas. E vejam, ela até se sente capaz de trabalhar. Quando ocorre febre, a febre dá uma certa indisposição, mas ela consegue fazer uma série de coisas, né? Somente 15% das pessoas começam a ter sintomas mais graves. E aí os sintomas mais graves são basicamente falta de ar, né? Desculpa, eu não falei da tosse. A tosse é importante, né? A tosse nem sempre tem muito catarro, ou quando tiver catarro, tem um catarro claro, né? Aquele catarrão verde, assim? Não, isso não ocorre. O catarrão verde ele é muito mais sugestivo de um quadro bacteriano, de uma pneumonia bacteriana. No quadro do SARS, você acaba tendo, né, do Covid, você acaba tendo muito mais uma tosse clara, uma tosse seca ou com catarro em pouca quantidade mais claro. 80% tem basicamente esse quadro. 15% pode ter um quadro que é mais grave. E aí chama atenção uma febre que é mais persistente, uma febre que não passa. E além disso, a pessoa começa a ter falta de ar. Ou um cansaço que está muito além. Para subir uma escada ele tem falta de ar, para andar um pouco ele tem falta de ar. A gente tem que ficar muito atento, porque a maioria das pessoas, de crianças e jovens, né, e adultos até 60 anos de idade, terão esse quadro mais leve. Dificilmente vão ter quadros mais graves, né? Então a gente tem que ficar atento a quem tem mais do que 60 anos de idade ou algum problema grave de imunidade ou de saúde, né? E que problemas são esses? Por exemplo, a idade é o principal, para ser bem sincero. Agora, problemas como eventualmente doenças do coração, diabetes que não está compensado, isso é importante. O diabético que faz o tratamento correto, que está compensado, dificilmente terá alguma complicação do coronavírus, mas alguém que não trata, não toma o remédio, não faz as glicemias corretas, tem um risco maior. Hipertensão? Hipertensão nem tanto. O grande problema é mais para doenças do coração. Cardiopatias. Né? Cardiopatias. E problemas de imunidade relacionados a pessoas que fizeram transplante, tomam remédios que caem a imunidade, quem está realizando quimioterapia, radioterapia, eventualmente, são pessoas que eventualmente podem ter um risco maior. Criança com asma? Criança com asma, geralmente asma grave. É interessante, é até importante falar para as mães têm, claro, todo mundo é muito preocupado com as crianças. Grande parte das crianças terão quadros leves, né? A letalidade abaixo de 10 anos é raríssima. Raríssima, mesmo em crianças com problemas de saúde. Ou seja, a criança funciona muito mais como
uma disseminador, uma disseminadora, vai pega do amiguinho na escola e passa para o avô, para a avó. Exato. Na comunidade a criança tem um pouco esse papel, passa para os pais, para os avós, na verdade, mas felizmente as crianças nessa epidemia estão sendo poupadas de quadros graves. Elas vão ter sintomas, né? Porém passará como um quadro gripal. E você falou 80 isso, 15 tem 5% que é? 15% terão formas mais graves, que podem necessitar de um hospital, e um hospital basicamente para receber oxigênio, e geralmente são pessoas com a idade mais avançada, com problemas pulmonares, com problemas cardiológicos, eventualmente tabagistas, pessoas que fumam e têm problemas pulmonares, poderão sofrer mais com esse vírus, como sofrem com influenza, como sofrem com outros vírus respiratórios ou pneumonias. Agora, você falou ir para o hospital para receber oxigênio. Qual que é o tratamento para o coronavírus? Até o presente momento, não tem nenhuma droga com ação antiviral. Não tem nenhum remédio que você consiga aplicar ao paciente que tem ação contra esse vírus. Contra o coronavírus. Não existe. Não existe. Tem uma classe que é um análogo de nucleosídeo, uma droga que está sendo testada, né? Tem algumas medicações, tem uma medicação que você utiliza também para o vírus HIV, que pode ter ação para o coronavírus, mas não há nada definitivo que você fale, tal remédio tem ação. Então, em protocolos clínicos que são controlados e são feitos com grupos bem separados, que você observa a eficácia clínica com relação ao laboratório, talvez tenhamos alguma droga que possa ser utilizada. Não tem nenhuma droga nova, na verdade. São drogas que já existem e eventualmente estão sendo testadas. Mas até o momento, nenhuma efetiva comprovadamente. Ou seja, a única forma de tratar é garantir que o corpo esteja forte o suficiente, recebendo oxigênio, água, comida, e deixar o sistema imunológico agir. Isso. Nós tentamos dar uma ajuda para o sistema da pessoa, porque no fundo é um tratamento de suporte. Então, para a grande maioria das pessoas que vão ter quadros leves, você dá sintomáticos. A pessoa tem febre, você dá um antitérmico, né? Você eventualmente, se a pessoa tiver uma tosse mais importante, você pode dar alguma medicação que melhore esse quadro, mas são medicações leves para melhorar um pouco os sintomas. Para as pessoas que precisam de internação no hospital e precisam de UTI, o que é uma minoria, menos de 5% das pessoas, vejam bem, menos de 5% do total, principalmente de pessoas com idade mais avançada, vão precisar de hospital e principalmente de unidades de terapia intensiva. Elas vão precisar de oxigênio. E o oxigênio pode ser administrado desde um catéter que você coloca, uma máscara, ou eventualmente você vai precisar ventilar a pessoa, né? Entubar a pessoa. Ela vai precisar de uma intubação orotraqueal e ela vai respirar com a ajuda de máquinas. Mas isso é bem mais raro. Isso é bem mais raro, e é um suporte que é importante. Por isso que a gente está sempre tentando planejar, né, que quantos leitos eventualmente podem ser, a depender de cada cenário, quantos leitos de UTI, respiradores você precisaria para dar um suporte adequado para essas pessoas. Então, o oxigênio é importante, a hidratação é importante, lembrar que num quadro infeccioso o diabetes descompensa, o coração descompensa, então você precisa melhorar, dar esse suporte ao paciente, mas não há um remédio ainda, né, que consiga ter ação direto para o vírus. E se não há um remédio, também tampouco há uma vacina, porque o remédio é para tratar depois que você pegou, a vacina é para evitar que você pegue, não há vacina também. Não há vacina, a vacina justamente a vacina tem o papel de prevenir, que é importante, a gente não sabe quanto tempo o vírus vai circular. Ele não há evidência de resistência ou de mutações, na verdade. A gente vai ter que esperar ele passar pelo mundo em vários locais do planeta, mas se nós tivermos uma vacina que consiga evitar novos casos, seria muito interessante. Porque o vírus não vai tirar simplesmente férias depois de passar, ele vai continuar girando por aí. Ele vai continuar disseminando em vários locais. E algumas coisas, as pessoas, por exemplo, têm corrido desesperadoramente para a farmácia e comprado estoques de caixas e caixas de máscara. Isso ajuda? Não é comprovado. Com relação à máscara, é uma coisa importante. A máscara é fundamental quando você está no hospital, né, no serviço médico. A equipe médica, a equipe de enfermagem, quem vai lidar diretamente com o paciente
comprovadamente infectado ou com uma grande suspeita, esses profissionais usam máscara. E usam uma máscara diferente. Podem até utilizar uma máscara chamada cirúrgica, que é mais leve, e tem uma outra chamada N95, que é uma máscara mais elaborada, né? E você pode utilizar com maior proteção. Geralmente essa N95 é utilizada para os profissionais, a gente vê vários vídeos, né, na China, na Itália, com as pessoas utilizando até parece um escafandro, e tem uma máscara que muitos utilizam, que ela tem uma proteção maior. É justamente para quem cuida de pacientes dentro de unidades de terapia intensiva. Quando o paciente, você aspira, sai secreção, tem um risco maior de transmissão. Para a população em geral, muitas pessoas usam máscara e acham que estão protegidas. Isso máscara não é garantia de proteção. Não é garantia de proteção. Primeiro porque a máscara, essa normal cirúrgica, com o tempo você perde a eficácia. Ela começa a molhar e eventualmente ela perde essa barreira que te protegeria. Isso é uma coisa que é importante. Quem deveria usar máscara é o paciente que está certamente contaminado. Isso pode ser uma barreira de proteção contra outras pessoas. Então, você teria que trocar a máscara com uma velocidade maior, várias por dia, né? Se você usar a máscara N95, primeiro ela é absolutamente desconfortável. Você não consegue utilizar essa máscara por muito tempo. Respirar com aquela máscara dá para fazer em alguns minutos, horas, eventualmente, mas ela é realmente desconfortável. E como é uma máscara que você guarda para outras vezes, na hora que você tira a máscara, a face externa da máscara aí sim, você pode ser contaminado por alguém que você teve contato, né? E a máscara, ao invés de te proteger, ela muitas vezes... Ou seja, a máscara é útil para o paciente, para a pessoa que está com o vírus, por exemplo, está em algum lugar, ele vai usar para reduzir a contaminação do meio ambiente, mas se você não tem, utilize outras formas de se proteger, como lavar a mão. Exatamente. Por exemplo, um paciente que está com uma suspeita no quadro respiratório, quando ele vai ao hospital ou dentro do hospital, é interessante que ele use máscara. Falando nisso, quanto tempo demora para o sintoma começar a aparecer depois de eu ter contato? Por exemplo, eu tive contato, por exemplo, você está contaminado, eu estou contaminado, você teve contato comigo. Quanto tempo depois, tudo bem, tem alguns casos que fica assintomático e a pessoa nem percebe, mas nos casos que aparecem sintomas, eu sei que não é uma coisa cartesiana, preto no branco, mas em média, quanto tempo depois aparece? Pois é, então dado que a gente também está estudando e tendo cada vez mais comprovações com relação a isso. O período de incubação, que é o momento em que eu te contamino, né? Você tem contato com o vírus e começa a ter sintomas da doença, pode demorar em média 5 dias, isso ocorre em média 5 dias, pode ser um pouco antes ou um pouco depois, e no máximo 14 dias. Então, há casos, né, há relatos de casos de pessoas que entraram em contato com o coronavírus e só 14 dias depois começaram a ter os sintomas. Esse é um problema do vírus, porque diferente do influenza, que tem uma incubação menor, você pode ficar um bom tempo sem sintomatologia e eventualmente transmitindo para as pessoas. Ou seja, não é que o vírus ele não passa para outra pessoa só quando eu estou com sintoma, ela passa a partir do momento que ela entrou no organismo, um pouco depois, assim. Alguns dias depois. O que importa é que eu não preciso ter sintoma para estar passando para alguém. O mais importante é isso. Nas doenças infecciosas, o pico de transmissão ocorre até 2 dias antes dos sintomas. Né? Então isso pode ocorrer anteriormente. Como você pode ter 14 dias até o começo, até 14 dias, em média 5, até o começo da sintomatologia, eventualmente você pode transmitir para outras pessoas sem nenhum alarde, sem nenhum sinal. Que foi o caso, provavelmente, do próprio secretário de comunicação do governo, Jair Bolsonaro, que estava junto do governo Trump, na comitiva, né, com o governo Trump, cumprimentando todo mundo, convivendo com todo mundo, ele não sabia dos sintomas, veio a saber depois, e é por isso que leva as pessoas que tiveram contato com ele, tanto do governo brasileiro quanto do governo norte-americano, a necessidade de fazer exames, né? Isso, foi justamente isso, ele estava assintomático, né? Transmitiu, pode ter transmitido provavelmente, e só depois ele foi começar a ter os sintomas. Entendi. Né? E a outra pergunta que as pessoas... Agora, uma coisa que é interessante, testar pessoas no momento que elas estão assintomáticas tem um valor relativo. Nem sempre, às vezes você testa e tem um falso negativo. Tem um falso negativo. Ou seja, a pessoa está com a pereba, mas ainda não está detectável. Não desenvolveu.
A Sociedade Brasileira de Infectologia, e também a Organização Mundial de Saúde, ela sugere o teste basicamente de pessoas que têm sintomatologia. Isso é importante. Entendi. Então, muitas querem testar, querem saber o que está acontecendo. O mais importante é testar a partir de sintomatologia respiratória. Né? Principalmente sintomas mais importantes, como febre, coriza, tosse, basicamente. Né? Agora, lembrar que tem outros vírus também, isso é uma coisa que é importante. Uma coisa que as pessoas também falam bastante, que tem se discutido bastante, é uma ação que tem sido tomada por vários governos, inclusive no Brasil agora, é colocar as pessoas, não incentivar ou pedir para que as pessoas não participem de aglomerações, de shows, de jogos de futebol, ou mesmo de aulas, quando você tem muita gente na mesma sala. Isso ajuda? Isso ajuda, né? Esse é um tema que é bastante polêmico, porque do ponto de vista econômico, você tem restrições de uma série de atividades, o que tem um impacto em vários países, está tendo impacto em vários países. Mas veja, o grande problema do Covid é que a transmissão tem ocorrido de uma forma mais rápida do que a influenza, né? E muitas pessoas estão ficando sintomáticas no mesmo momento, na mesma semana, no mesmo período. Então, há uma demanda enorme pelos serviços de saúde dessa população. E claro que quando você tem um número grande de pessoas acometidas ao mesmo tempo, aqueles 15, 20% de casos graves vão aparecer. E esses casos graves eles vão precisar de internação e muitos vão precisar de UTI. Se você tem uma explosão do número de casos, tem até uma curva famosa que mostra um número grande de pessoas se contaminando no mesmo tempo. Se você conseguir achatar um pouco essa curva e levar, de certa forma, uma proteção do número de pessoas ou um número menor de pessoas se contaminando de uma forma mais gradual, isso é importante para os serviços de saúde e para dar um adequado suporte para os casos mais graves. Ou seja, se a gente conseguir fazer com que o vírus cause impacto em prestações, não à vista, mas em prestações, por quê? Porque aí ele vai demandar menos leitos de hospital, menos enfermeiro, menos médico, e aí todo mundo vai poder ser atendido. Perfeito. Esse é um dos motivos. O segundo motivo que seria muito interessante é, eventualmente, poupar, principalmente as pessoas que têm o maior risco. Então, quando você, de certa forma, diminui a circulação de pessoas na cidade, coloca um número grande de pessoas trabalhando em casa, deixa somente os serviços essenciais, pode ser que o vírus comece a circular de uma forma muito mais baixa e, eventualmente, ele passe sem acometer pessoas extremos de idade, pessoas, eventualmente, que tenham problemas de imunidade, que teriam uma resposta pior. Então, tem uma dupla função essa possibilidade, até porque o vírus, nós estamos, pela experiência dos outros, né, primos do coronavírus, eles devem passar em algum tempo, talvez alguns meses, e eventualmente não vai ter um retorno que pode ser muito interessante. Duas perguntas, sim, depois a gente entra na parte do falso ou do verdadeiro, assim, mas eu tinha duas dúvidas, que é a seguinte: a primeira, tem um jeito certo de espirrar e de tossir? Porque pode parecer tipo reaprendendo a espirrar e tossir, mas existe um jeito certo? Um jeito, digamos, mais educado? Tem. Não só mais educado, né, Sakamoto, mas um jeito mais solidário, né, para evitar que você eventualmente transmite para outras pessoas. É a famosa etiqueta da tosse. O ideal é quando você vai tossir, que você utilize o braço, né, e tussa nessa região, né, e que você não dissemine nem na tua mão, que você vai dar, eventualmente pode, né? Entrega, isso né? É muito famoso, isso é muito comum. E lembrar, nós somos latinos, basicamente, né? Faz parte do nosso dia a dia cumprimentar, tocar, beijar, abraçar, é algo estranho, né? Evitar cumprimentar as pessoas é algo que não faz parte da nossa... Mas também Mas é importante também. Ou seja, tossir e espirrar aqui. Tossir e espirrar aqui, na verdade. E evitar, neste momento... Os cumprimentos mais à distância, que usar o namastê, exatamente, né? Essas coisas. Menos efusivos, né? Mais distantes, né? A lavagem de mãos também é importante, mas a etiqueta da tosse é algo que vale a pena. Quando é que e a última pergunta da gente... E outra coisa importante, a pessoa que está doente, principalmente a pessoa sintomática, ela não pode ficar circulando. Se ela não vai para a escola, se ela não vai para o trabalho, ela também não vai para o shopping, ela também não vai... Não vou trabalhar, não vou, mas eu vou pegar um cinema. Eu acho que isso passa, esses períodos de quarentena voluntárias ou não, obrigatórias ou não, vai ser um teste bastante difícil para a nossa população, que nunca passou por isso, mas
é importante a contribuição individual, até para ter menos circulação de vírus. Esse é o motivo, né? E quando é que eu tenho que ir para o médico? Quando é que eu falo assim, ótimo, eu vou ou não vou... Por exemplo, é claro que a gente tem muitas vezes o hábito equivocado de ir para o médico, ter uma tossinha, bater uma coriza, ai, pânico, desespero, eu vou para o médico. Não. Aí se for isso, você vai bombar, aumentar as filas dos hospitais e prejudicar quem precisa realmente. Perfeito. Quando é que realmente alguém fala assim, beleza, eu preciso ir para o hospital agora? Quer dizer, eu acho que antes de ir para o hospital, tem os centros de saúde, tem outros Posto de locais, saúde, né? posto de saúde que você pode procurar e eventualmente resolver seu problema localmente, sem sobrecarregar. Eles conseguem resolver? Na grande maioria, sim. Lembrando que 80% dos casos são mais leves, né? De forma geral, sintomas leves, você nem precisaria ir num serviço de saúde. Idosos, eu acho que a gente precisa ficar muito mais atento para os sintomas. Idosos com febre, uma febre alta que não passa. Falta de ar é bastante importante e um cansaço excessivo. Eu acho que isso é bastante importante. Se eu tiver com isso, você deve procurar o serviço de saúde. Principalmente se eu for idoso. Principalmente se você acima de 60 anos. Perfeito. Antes da gente, o último bloco, gente, a gente vai fazer algumas perguntas. Eu trouxe recolhi algumas informações que têm sido compartilhadas nas redes sociais. Algumas delas foram, inclusive, reunidas pelo site do Ministério da Saúde, por outros sites também de checagem de informações. E eu queria que o Marcelo, são 10 pontos bem curtos, eu queria só que o Marcelo comentasse... Por que isso não é verdade? Né, digamos, são 10 mentiras, isso é bem claro, assim. Só que por que não é verdade e por que está de uma forma bem objetiva? A primeira é, cheirar cocaína ou beber loló protege as pessoas contra o coronavírus. Não, isso é totalmente falso, né? Não há, pelo contrário, né? O uso de drogas como cocaína ou loló podem piorar a imunidade da pessoa e não há nenhuma proteção com relação ao coronavírus. Lembra que a cocaína ainda destrói a mucosa do septo nasal, tudo pode ser muito pior, nenhuma proteção, totalmente falso. Falso. Outro boato que está circulando é, para checar se você tem coronavírus, você deve respirar fundo, prender a respiração por mais de 10 segundos e se conseguir fazer isso sem tossir, está sem o vírus. Não, também outra inverdade, não tem o menor cabimento, na verdade, esse teste. Né? Não é um teste, então? Não, de é um forma teste. alguma, de forma alguma. Beber chá de hortelã com abacate ou uísque com mel ajudam a prevenir, não tratar, mas prevenir? Não, também não há evidência. É importante lembrar que o que é uma evidência científica? Se eu acho que algum remédio, algum produto, algo protege, né, para qualquer doença, eu preciso fazer um estudo científico. Então eu preciso testar a minha hipótese com esse remédio, eu preciso dar esse remédio para um número grande de pessoas com a doença e um grupo grande de pessoas vai receber um placebo, que é um comprimido com farinha, né, para justamente tirar um pouco o viés, né, quer dizer, um pouco a impressão do que a pessoa está recebendo em termos de sugestão ou não. Esse estudo que é feito com um novo remédio, a pessoa que toma o novo remédio não sabe o que está tomando, o médico que está prescrevendo também não sabe o que ele está dando. Isso chama-se um estudo duplo cego. Então, os estudos duplos cegos que mostram uma eficácia de qualquer medicamento em comparação ao placebo ou em comparação a uma droga já consagrada, têm um maior peso do que, eventualmente, achismos ou eventualmente crenças com relação, mesmo remédios populares. Então, você precisa de uma evidência científica para utilizar essa medicação, até para saber, muitas vezes, o remédio novo ou a droga nova pode ser algo que cause algum malefício para a pessoa. Ou seja, né? Por isso que precisa de longo tempo de teste, porque não dá para inventar e já botar no mercado, porque pode acontecer um mal, pode nascer um terceiro braço, alguma coisa assim. Em epidemias, os médicos são muito criteriosos para testar uma nova medicação. Tem várias fases de estudos clínicos. Em momentos epidêmicos, como teve o Ebola, por exemplo, tem algumas fases do estudo que você pode abreviar, justamente pela necessidade de uma medicação mas nova. Não eliminar. Mas eliminar de forma alguma. Outro... Então, essa combinação, mesmo que natural, tirando o álcool, ela não há evidência de proteção. Vitamina C protege de coronavírus? Não, vitamina Também C não protege de coronavírus. Gargarejo com vinagre são eficazes para combater o vírus porque ele entra pela garganta? Não, também não há... Não limpa. Não tem proteção para o vírus.
Tem um que está circulando que é o vírus pode estar vindo em embalagens de produtos chineses. Não, também não há como... Quer dizer, veja bem, a superfície, o vírus pode ficar em superfícies, o vírus pode ficar numa superfície por um número até relativamente elevado de dias, mas quando você faz esses transportes que são por muito tempo, em condições de temperatura adversas, na verdade, a persistência do vírus em quantidade suficiente e a vitalidade dele transmitir, esse não é um mecanismo importante. O ambiente é importante, mas não essas caixas que eventualmente são postadas. Ou seja, pessoas que viajam sim, mas caixas que viajam não. Álcool gel nas mãos muda o resultado do bafômetro na Blitz, então tem muita gente que não quer usar. Álcool gel nas mãos muda o resultado. Você usou álcool gel na mão para limpar e isso absorveu no organismo? Não. Essa absorção tópica que ocorre do álcool, essa eu não conhecia, que ocorre no álcool gel, ela não é suficiente para alterar o bafômetro. Não, você precisa ingerir o álcool, né, E ingerir o álcool não também, e já falou que ingerir álcool o álcool também não resolve, não protege. Cura. Isso aqui você tinha falado que medicamentos destinados ao tratamento de HIV estão comprovadamente curando o coronavírus. Não. Até uma coisa importante falar. A população HIV positiva que faz tratamento e está bem, né, a maioria das pessoas que descobrem precocemente que são soropositivas, tomam o remédio corretamente, tem a carga viral indetectável, tem uma vida normal e o risco de ter coronavírus é exatamente igual ao da população geral. Restante. Então isso é uma coisa, para a população soropositiva não há um risco aumentado, principalmente se você fizer seu tratamento e tomar o remédio corretamente. As medicações para o vírus HIV não protegem do coronavírus. Um dos remédios que foi utilizado para o HIV e nem mais é utilizado no Brasil, que chama Lopinavir, com ritonavir, ele está sendo testado por uma suposta atividade para o coronavírus, mas mesmo isso não é algo comprovado. Bem, a nona você já tinha respondido, porque tem um boato circulando que um diretor do HC indicou chá de erva doce para tratar coronavírus, então não procede. Fake news também. E passar água sanitária no corpo previne coronavírus. Não previne coronavírus. Essa também não tinha ouvido, né? Essa também não tinha ouvido. E essa também pode ter lesões cutâneas que são muito graves, complicadas, né? Na verdade. Não, essa é totalmente falsa. Então, olha, a gente quer agradecer a presença do médico Marcelo Littvock, infectologista do Hospital das Clínicas da USP e do Hospital Sírio-Libanês. E antes da gente se despedir, eu queria saber se você queria dar um recado final, uma sugestão final. Está todo mundo em pânico, está todo mundo preocupado, está todo mundo achando que é o apocalipse, né? E eu queria que você falasse, para o pessoal desse um último recado. Não, perfeito, Sakamoto. Eu acho que a informação, isso que a gente está fazendo aqui, é fundamental para passar algo de qualidade e confiável com relação a métodos de prevenção do coronavírus. Lembrar que é uma doença que nós não precisamos ficar aterrorizados com ela, mas sim atentos e principalmente atentos às complicações. Lembrar que a maioria das pessoas não terá formas graves do coronavírus, mas nós precisamos identificar a população que tem o maior risco e rapidamente encaminhar esses pacientes para um cuidado adequado, para um desfecho bastante satisfatório que a gente deseja. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado, gente. Até a próxima.